Algo está mudando. Não apenas no mundo, mas dentro das pessoas. As religiões estão sendo questionadas. As estruturas estão sendo abaladas. E muitos sentem um vazio que não sabem explicar. Você já percebeu que cada vez mais pessoas dizem não acreditar em religião, mas continuam buscando Deus? Isso não é coincidência. É um sinal. Um alerta espiritual silencioso ecoando na consciência coletiva da humanidade. Neste diálogo profundo entre diferentes tradições espirituais, uma verdade emerge com força. Deus não está em disputa entre religiões. Deus está chamando cada espírito para assumir responsabilidade pela própria evolução. Assista até o fim. Essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga a religião, espiritualidade e até o sentido da sua própria vida. Se inscreva no canal e deixe seu comentário. Algo importante pode despertar em você hoje. Bem, estamos de volta, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vocês fiquem bem à vontade, não se preocupe com a pergunta, desde que a gente se preocupe com a resposta. Tá certo? Perguntem o que vocês acharem. O importante aqui é tirar dúvidas, é estudar juntos. E nem existe pergunta que seja incompreensível ou que a gente ignore, de forma nenhuma. Quem pergunta é porque tem direito quer saber e tem direito de saber. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, que pela pergunta é para Hugo. Diz assim: é verdade que na cultura judaica as mulheres não podem tocar no livro sagrado, a Torá? E nos tempos religiosos elas precisam sentar em lugar diferente dos homens? Aí ela complementa aqui: na atualidade ainda prevalece essa formalidade? Eu não sou judeu não, mas o judaísmo é o mesmo do princípio. Ele tem uma cultura que não muda. Os princípios judaicos são inalterados desde Abraão até hoje. Então, não existe. Às vezes a gente falando do evangelho diz assim: naquele tempo não, o tempo é o mesmo hoje com relação ao judaísmo. Parece que houve um tempo que existia o judaísmo e que hoje não existe mais. É uma cultura cristã que acaba sendo um desconhecimento, na verdade, de como funciona a cultura judaica. Mas ela diz aqui, a pessoa diz assim: perdoe a minha ignorância e a minha curiosidade, desculpe por fugir do tema, obrigado. Não, ninguém não tem que pedir perdão nem desculpa, como eu falei. Toda pergunta é importante. Então eu passo a palavra a Hugo para esclarecer essa questão. O pessoal costuma dizer assim: não existe pergunta besta, besta é quem não pergunta. Então, vamos lá. Não, a mulher ela pode tocar assim na Torá, certo? Nós temos duas considerações com relação à Torá. Tem a Sefer Torá, que é aquela que exerce a parte litúrgica, que é justamente um dos nossos cerimoniais, que é feita a leitura junto da sinagoga. E tem o Humash, que é a Torá que é de estudo, de anotações. Então, tanto uma como a outra mulher pode tocar sem problema nenhum, certo? A gente até costuma dizer que a Torá, ela não se impurifica. Então, mesmo que as pessoas possam tocar nela, não estejam em condições morais ou físicas de limpeza, vamos dizer assim, nada impurifica a Torá. Com relação ao pessoal, homens e mulheres rezarem ou estarem na sinagoga separados, isso procede sim. Por quê? Porque a gente tende a duas colocações. Primeiro, a mulher não tem a obrigação da oração. A oração compete ao homem. Porque segundo a tradição judaica, a mulher ela tem uma centelha maior do que a do homem. Porque a mulher ela é partícipe na criação do mundo, porque ela dá a luz. Então a mulher ela tem uma essência diferente da do homem. Então o homem tem a obrigação de fazer as orações, que são 3 orações diárias: manhã, tarde e de noite, shacharit, minchá e arvit. A mulher não tem. O homem tem que fazer a circuncisão, o homem tem que usar o tefilim, que é aquele cordinha no braço, o homem tem que colocar o talit, que o nosso professor ganhou de presente, e a mulher não tem. A mulher pode
fazer? Pode, mas aí ela, no momento que ela começa a querer colocar, ela passa até a obrigatoriedade de ter que colocar talit, tefilim, e aí ela está trazendo para ela uma situação que não necessitaria. Mas basicamente essa colocação, homens e mulheres sentam-se separados, porque também tem a questão da disciplina, de que os homens eles tendem a ter que ficar mais próximo da kavaná, que é a contrição de poder rezar com respeito e sincero esmero, e às vezes as pessoas do lado, criança ou mulher, pode fazer com que ele perca por alguns momentos essa condição. Vamos aplaudir, pessoal, a resposta dele. Eu queria só aproveitando, Hugo, fazer uma colaboração a mais aí na tua pergunta, esse esclarecimento do Enem, que são curiosidades. Quando Jesus chega lá na igreja que a gente chama da Lágrima, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, lá tem um local onde Jesus, olhando para Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te procuram. Quantas vezes eu quis unir os teus filhos como a galinha une os pintinhos debaixo das asas. É um princípio de proteção e de união. E que na oração, na sinagoga, os pais pegam o talite e cobrem os filhos para trazer na hora da oração a proteção. Então é uma atitude de Jesus falando como um judeu, e que muita gente não tem nem ideia daquele significado. Ele compara a galinha que protege ao talite, ao chale de oração que protege a família durante a oração. Eu acho que você deve conhecer isso aí, foi só um apêndicezinho que vai trazer, e ainda uma identificação que eu sempre procuro ter de Jesus como judeu, que os ensinos dele, realmente, como bem disse o pastor Fábio, ele não pregou religião, ele viveu o judaísmo, mas o judaísmo com essência. Nada do que ele fez foi contrário. Ele jurou fidelidade à Torá em Mateus 5, 17, 18 e 19. Ok? Só para complementar aí, só para trazer uma curiosidade, aliás, importantíssima, que eu acho. Professora Vanusa, isso é para você. No catolicismo existe a crença na existência de um anjo da guarda que nos livra do mal. A doutrina espírita faz-nos crer na existência de guias, espíritos protetores que são encarregados de ajudar-nos na evolução espiritual. No candomblé, como se chama aquela força que está perto de nós? Ela botou aqui entre aspas, orixá. É com você. É tudo igual. Só que a palavra ori em Yorubá quer dizer cabeça. Yorubá é o idioma de uma série de regiões que hoje são países, de onde saíram os últimos escravos da região do reino de Queto, reino de Oió. Essa área, Nagô, uma quantidade muito grande de negros escravizados vieram para o Brasil, foram os últimos a chegar, ainda no século XIX, só que já estava no final do tráfico, então eles foram os últimos, depois deles não vieram outros. Por isso que se fala muito em orixá, não se fala nas outras crenças que existiam, porque elas foram morrendo dos primeiros que chegaram. E aí, quando eu traduzir a palavra orixá, vocês vão entender e a resposta vai estar dada. Ori é cabeça. Nossa massa cefálica. Cérebro. Nosso cérebro. Ixá é guardião. Orixá é o guardião da cabeça. A gente pode fazer uma analogia com o anjo da guarda. O orixá nos guarda. É uma energia divina que emana de Deus para nós, nos guardando. São os nossos guardiões. Aí, se eu tiver na Umbanda, as entidades, como ela disse aqui, guias e espíritos protetores. Na Umbanda também tem os guias e espíritos protetores. Na Jurema também tem os guias e espíritos protetores. É a mesma coisa. Só que para os católicos
Eu não sei como é com os evangélicos, se creem no anjo da guarda, mas com os católicos creem no anjo da guarda. E a gente também, só que a gente chama de orixá. E a gente dá uma reverência grande a essa relação com o orixá, que na igreja católica, eu já fui católica, é uma coisa um pouco distante. Assim, a gente não sabe muito sobre o anjo da guarda. Mas no candomblé a gente sabe muito sobre o anjo da guarda. Só é essa a diferença. Viu? Espero ter respondido. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de dividir com o grupo. Qualquer um de nós pode responder, mas seria bom ouvir a opinião de cada um nesse sentido. A pergunta diz o seguinte: não seria as religiões utopias coletivas? Essa é a pergunta. Eu vou me antecipar e não vou dar a minha opinião não, que eu não tenho opinião. Vou dar até onde eu conheço, porque a palavra religião é uma palavra latina, vem de religare, não é? Que significa aquilo que nos religa a Deus, tá certo? Se a gente precisa se religar, é porque a gente se desviou, a gente se perdeu. E uma vez um padre me disse uma coisa muito interessante sobre isso, lá em Açailândia, o padre Danilo. Ele abriu muita cabeça, porque eu tinha dado feito uma conferência sobre a tradução do Pai Nosso do hebraico ao português. E ele veio, naquela época ainda faz mais de 20 anos isso. A gente dava aula, quem é professor sabe, a gente tem uns carrosséis com slide. Uma coisa assim, bem 1900, vovó virgem. Hoje ainda tem. Era uma coisa assim para nós hoje, que a gente tem data show, tem tanta coisa moderna. Imaginar aquilo, né? Mimeógrafo a álcool, né? Que a gente passava a prova e ia para aula bêbado, né? Com cheiro do álcool. Então, naquela época, tinha ainda aqueles carrosséis que era Kodak, tinha outros tipos, que a gente ia girando e ele era como se fosse um bolo. Você tira o bolo da forma, o bolo fica no buraco no meio, né? E aquele buraco era onde engatava no carrossel, que ia girando e os slides passando. Aí ele chegou para mim e disse assim: professor, gostei muito da sua palestra. Eu fiquei porque eu estava no centro espírita, e ele foi assistir a minha palestra, eu não sabia de nada. Eu expus todo o problema e falei dos percalços que uma tradução incorreta poderia causar, uma interpretação de um texto evangélico. Falei que os próprios sábios da Torá dizem que a Torá tem 72 maneiras de ser interpretada, para quem sabe traduzir. Imagina para quem não sabe. E aí, quando eu terminei, o apresentador disse assim: aqui agora nós temos o prefeito, porque esse negócio da cidade do interior tinha o prefeito, tinha o juiz e o padre. Eu digo: tinha um padre aí, matei o padre. Eu pensando comigo, né? Eu matei o padre. Com as minhas colocações fortes assim. Aí ele veio com com um livro meu, que eu estava lançando lá, para eu autografar, até eu analisando as traduções bíblicas. Aí disse: professor, parabéns pela sua exposição, gostei muito. O padre era uma pessoa assim, de uma cabeça maravilhosa. Aí ele disse assim: as religiões são como esse carrossel, elas estão em torno do centro do carrossel, porque em torno do centro, o centro do carrossel é Deus, e as religiões giram em torno dele. No momento que as religiões caminharem para o reencontro dele, elas se acabam, porque não precisa mais dela para nada. Deus é o objetivo final da nossa vida. Então a religião, esse religar, por isso que o judaísmo não se fala de religião judaica, fala de emuná yehudit, fé judaica. Não tem essa questão de religião, porque o judeu já se sente ligado diretamente a Deus. Então a gente que chama o judaísmo de religião, o judeu não chama de religião. As outras religiões se constituíram em filosofia, em estrutura, para voltarem-se para Deus. É tanto que tem gente que não tem nem religião e às vezes pratica mais caridade do que aqueles que a possuem, porque já estão ligados a Deus. Então, eu acho que não sejam utopias, sejam necessidades para aqueles que ainda não descobriram que entre a pessoa e Deus, o caminho somos nós mesmos que o construímos.
que construímos. Então, a questão de religião como utopia é como diz um espírito que muita gente não gosta na doutrina espírita. Ramatiz disse que até a religião depende da evolução espiritual de cada um. Tem muita gente que ainda precisa de um pastor para não beber, para não bater na mulher, para não fazer determinadas coisas, com medo do pastor, não chamar a atenção. Outros, eu já fui a festa, pastor Fábio, que eu não bebo, né? Mas já fui a festas que tinha um colega na mesa com a gente, aí disse assim, o pastor já chegou? Perguntou para o grupo, o pastor já chegou? Aí disse, não, ainda não, então traz uma cerveja, enquanto ele não chega eu quero beber. Então a pessoa não bebe porque o pastor vai chegar e não quer que o pastor beba. Então, não é? Então, é bom você saber disso. Pode ter. Eu desculpo, mas eu estou entregando de público, né? Então tudo é uma questão de evolução, gente. É consciência. Eu às vezes digo a muitas pessoas que bebem bastante, né? Tem cirrose hepática, aí vai ao centro espírita pedir ao espírito para curar o fígado dele. Ele não quer deixar de beber. Ele quer continuar bebendo, mas não ter cirrose. Então, se ele não quer ter cirrose, não beba. Então, é uma questão muito de lógica e de evolução. É assim que eu vejo a minha posição religiosa. Eu não sei se Davi quer falar alguma coisa. Eu acho que não é recomendado não associar a religião, o fenômeno religioso, com a sociedade. Eu vou ponderar o que o professor Celestino disse só para complementar. A máquina religiosa, a estrutura de religião, ela é sedutora. Ela tem, não vou usar essa expressão psicológica não, ela tem gatilhos que ela pode despertar nas pessoas uma fuga da realidade. Isso acontece, muitas pessoas usam essas engrenagens de ritos, rituais, deuses, mitos, para manipular a massa, as pessoas, isso acontece. Mas separar a religião da sociedade é negligente. O cotidiano ali que acontece no dia a dia, ele, por mais que a sua religião lhe conduza a um monte tabu eterno, você sairá dela e é preciso que esse equilíbrio de se pisar no chão, de se viver as verdades, como disse Vanusa, seja muito inerente nosso, mas que não seriam as religiões utopias coletivas. Não vou filosofar, mas vou ponderar. Elas podem ser utopias coletivas, mas na verdade a utopia ela é do religioso, do ser religioso, porque as religiões em sua essência ela convidam as pessoas a 3 encontros: com o sagrado, com o outro e consigo mesmo. E fazendo esses 3 encontros, eu diria que é praticamente impossível viver uma vida utópica, se esses 3 encontros forem realmente encontros verdadeiros. Então, boa tarde. Dentro da compreensão sobre religião como utopia, então, eu gostaria de não se segure na cadeira, tá certo? O pastor vai dizer uma coisa, mas entenda, por favor. Utopia, sim, pelo um sistema religioso. Para a compreensão de quem crer no Evangelho, Jesus, ele, de fato, não estabeleceu uma religião, sim. Esse modo de viver dele é compreensível para a gente como filosofia de vida. Tem essa expressão quando a gente ministra sobre as manifestações religiosas dos afrodescendentes, das matrizes indígenas, matrizes ocidentais e orientais. Aí tem uma espécie aberta para quem não é religioso, né? Se usa filosofia de vida. Não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas é exatamente isso que Jesus ministrou: filosofia de vida. E essa utopia da religião, para o entendimento da teologia reformada,
ela existe para o religioso, que é um grande perigo. Eu tenho medo de pessoas religiosas. Porque historicamente falando, dentro da religião foi onde se construiu as barbaridades na humanidade, onde se construiu pensamentos que é até vergonhoso em falar, mas eu choquei uma vez uma classe quando eu disse que a religião era uma máquina de triturar gente. De alguma forma, sim. Quantas pessoas não foram já exploradas por igrejas? Lapidadas na utopia, num sonho que se apresenta que não é real, no pilim-pim-pim, no estralar de dedos. Então, na minha compreensão, para me ver livre dessa utopia religiosa, eu me apego ao Cristo encarnado, a sua forma de ser. Aí não é utopia, é vivência de vida, é abrir mão do que é natural, carnal, é absorver aquilo que veio da sua parte do reino, como valorização da vida, amor ao inimigo. Isso não é utopia, não é utopia. É para quem abre mão dessa baixa evolução, é para quem quer subir. Agora, a utopia religiosa prega isso. Então, na compreensão da teologia mesmo, na sua essência, o evangelho não é religião, nunca foi. Ela não é católica, ela não é protestante histórica, ela não é reformada, ela não é pentecostal, ela não é. Ela é a essência daquilo que o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. É daquele que abraça, que chega, nem utopia. Então ela não é religião, no meu entendimento. E pode-se existir sim a utopia religiosa, para aqueles que abrem o coração para isso, os grandes teóricos da utopia religiosa. E essa máquina que tritura gente, partindo do meu ponto, fazendo a minha crítica, a minha confissão de fé, que é sim, eu já fui vítima disso, de ser usado, ser jogado fora, tritura. Quantas pessoas não procuram a senhora? É uma mentira? Não é? Quantas pessoas em sala de aula, pastores, confrontam o senhor? Porque o senhor fala a verdade. Então, dentro dessa realidade, 666. Oh meu Deus. Eu perguntava se ele queria a milhar do jogo do bicho. 666. Então, esse princípio, que é o princípio do evangelho, elimina completamente essa expressão do religare. E é onde eu vou fechar. Ele não é a tentativa de ligar o homem a Deus, ele liga o homem a Deus. E a definição disso aí é a tentativa de ligar o homem a Deus. A religião é a tentativa. E Jesus não é tentativa nenhuma. Ele não foi nenhuma tentativa. Ele veio ligar o homem a Deus. É isso que eu vejo. Tem uma pergunta ao vivo, é? Boa tarde. Boa tarde, filho. O meu nome é Tiago Jofre, eu venho lá de Natal, Rio Grande do Norte. E estava comentando com a minha esposa aqui que um dos momentos mais fantásticos que a gente acha nos congressos que a gente vai é exatamente esse momento do diálogo interreligioso, porque é o momento em que a gente vê realizado em nossos corações o que Jesus veio pregar para todos nós. Eu quero pedir licença para cumprimentar a mesa na pessoa da mãe Vanusa, fazendo valer o ditado de que primeiras damas. Mas a minha pergunta primeira vai direcionada para o Davi. E pergunto se o Papa Francisco, com essa interação dele no mundo, ele não foge dos temas, ele enfrenta pontos
importantes, neofrágicos da sociedade, questões muito delicadas, e ele vem enfrentando isso com muita parcimônia, com muita tranquilidade e sem arredar um passo atrás. Eu pergunto se esse comportamento do Papa Francisco, ele de alguma forma, ele coloca a Igreja Católica mais antenada com as demais religiões. Essa é a primeira pergunta. E só para finalizar, para todos os demais, eu sou um pai de 2 adolescentes, eu tenho um de 12 e uma de 15. Como é que a gente pode enfrentar a educação religiosa? Pastor Fábio da aula sobre isso. Como é que a gente pode enfrentar no dia de hoje uma sociedade cada vez mais high-tech, crianças cada vez mais ligadas à internet, às redes sociais? Como a gente pode lidar com esse desafio hoje em dia em relação ao ensino religioso? Obrigado. Tiago, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de falar sobre o Papa Francisco. Na minha modesta opinião, uma personificação das palavras do Cristo, um visionário, um rompedor de paradigmas, enfrenta e enfrentou e vai enfrentar uma igreja dividida, polarizada e sofre na carne, na sua saúde física, o preço de acreditar nessa aproximação. Nada mais é do que alguém que senta numa cadeira hierárquica um pouco maior, que faz aquilo que eu disse lá no começo das nossas falas. Ele não perde de vista a essência do Cristo. Tudo que a gente falou aqui, eu vejo muito ele lutando para fazer. E é uma luta cheia de amor, de ternura, de afeto. Eu não posso deixar de falar que eu estou falando de um chefe de Estado e que mexe com política, que mexe com questões diplomáticas, e a religião ali, ela está presente sem deixar desses outros âmbitos. Mas ele nos ensina muito. Eu vejo muita gente que eu conheço de outras religiões dizerem, inclusive Vanusa já disse aqui, eu escutei ela dizendo, adoro o Papa Francisco. Ele aproxima as religiões, mas não as religiões, ele aproxima as pessoas, porque ele até escreveu uma carta, uma encíclica sobre a arte do encontro, a pedagogia do encontro, de como é importante a gente se encontrar. Então, respondendo sua pergunta, ele consegue com muita ternura, com muito afeto, aproximar o catolicismo e o cristianismo das outras religiões. Muito bem. Agora é para o pastor. A segunda pergunta: como lidar com o adolescente, criança com 12, 13 anos, frente a essa tecnologia aí, ou a era do celular, por exemplo? É mais ou menos isso. Quem é professor que levanta a mão aqui? Tem algum educador? Tem. São os meus educadores. Não é coisa linda, né? É a evolução do país. Então, na minha experiência, né, como educador, né, na forma do conteúdo de aprendizagem, eu tenho dificuldade com essa questão do celular. Quem não tem em sala de aula, eu tenho. Então eu criei uma forma, né, que é o momento do descanso. Então leva uma caixa de sapato, bem tadinha ali, né, com o nome, hora do descanso. Porque eu sei que eu já entro na unidade escolar e eles já estão em cima daquilo lá, né? E disputar com ele, com aquele universo todo, com um piloto na mão e um quadro, e mesmo que a aula seja bem elaborada, tenha uma música, né? Tenha um Martim da Vila, que fala sobre sincretismo religioso, a quebra no gelo, né? Uma brincadeira, uma coisa assim, há um grande desafio. E dentro do que eu percebi, que a maioria desses adolescentes nessa idade, aí é mais preocupante, são ateus, se denominam ateus. Então eu, em um estudo dirigido que apliquei, identifiquei isso. Outro desafio. A internet, esse mundo todo e esse afastamento da fé. E eu nunca falo sobre a minha fé. É interessante, eu não me identifico. Inclusive, né, eu tenho
eu vou de camisa, sem essa camisa, e o meu corpo é todo tatuado, eles não acham nem que eu sou sacerdote, né? É bem interessante isso. Aí um me perguntou, disse, eu sou ateu, professor, e o senhor? Eu parei, olhei para ele, aí ele começou a dissertar sobre o porquê ele não crê em Deus e ele prefere estar com a internet do lado, e esse mundo virtual. E ele justificou o porquê ele não consegue se aproximar desse Deus déspota, né, que está por trás de uma porta querendo pegar ele em qualquer desvio, em qualquer vele ou qualquer ato que seja transgressão diante a lei de Deus. Aí eu disse, eu também sou ateu desse Deus que se prega. Você não sabe não? Eu disse, desse Deus aí eu sou ateu. Eu creio em outro. Como assim? Olha, o meu Deus ele é um pouco diferente desse aí. Ele também pode se revelar na internet, nas redes sociais. Então eu tenho uma forma de comunicação a esse adolescente, como que faça que ele desperte para que ele encontre esse Deus, essa luz, que ele tenha essa sensibilidade em pegar esse celular e entender. Então eu passo algumas mensagens que contêm a fala não de Deus em si, mas os atos, as ações, os gestos de carinho, de fraternidade, de coletividade ao outro, bem-estar. E eu percebi uma coisa como educador, não falando sobre religião, mas falando sobre o sagrado. O sagrado. O sagrado dele. Eu digo, você tem o seu sagrado. Você não descobriu ele, mas ele está dentro de você. E o sagrado, ele pode se revelar através desse instrumento que você tem aí em suas mãos. Basta você querer. É só você digitar sobre o que é o sagrado. Você já pensou sobre isso? Digite que você vai encontrar sobre o sagrado. E ele eu quero dizer o nome dele aqui, é um jovem, uma criança, que ele é de um bairro de periferia, né, o pai foi executado na frente da mãe e dos filhos, são 7 mulheres e um homem. 7 mulheres e um homem. Ele toma conta das irmãs, vende coisas na feira, né? E vivencia violência todos os dias. Todos os dias. Foi abusado pelo tio, fisicamente. A história é muito... O tio se confessa protestante. Nossa, que horror. Olha a disputa, onde vai. Então o conforto dessa criança é a internet. E outros que não são desse viés, não têm essa problemática. Também tem. Mas é porque existe um grande vazio nessa alma, que ainda não encontrou esse espaço nesse sagrado. Então, na minha vivência como educador, né, e em identificar em uma comunidade aquele que não tem fé, eu fiz um mapeamento, professor, dentro de sala de aula, professora, que é assustador. Eu já fui ao banheiro e passei minutos chorando. E veio uma criança sem nenhuma perspectiva futura, mas também sem nenhum aspecto da sua alma voltado para o sagrado, seja ele qual for. E eu, como pastor, já disse muitas vezes em sala de aula, olha, vocês precisam procurar um lugar, um terreiro, para ajudar, um centro espírita, uma sinagoga, uma igreja católica, uma reunião espírita. Quem lê as escrituras, vocês precisam de alguma coisa. Então o nosso desafio é passar essa mensagem, que eles compreendam que esse sagrado está dentro deles. Só ainda não foi revelado para eles mesmos. É um grande desafio para nós que somos educadores, não só do ensino religioso, mas de todos os componentes.
Tem uma pergunta que diz assim: poderia nos falar um pouco sobre pai de santo, mãe de santo? É que as religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, e as umbandas que são mais... Porque existem umbandas, não tem a umbanda, que são mais ligadas aos rituais do candomblé. Tem um sistema familiar, daí a palavra pai e mãe. É assim. Eles vieram da África e acho que todo mundo que assistiu aula de história, um bom professor, uma boa professora de história, deve ter dito para vocês que eles eram arrancados de suas famílias, de seus laços familiares, separados por uma questão mercantilista, né? Pelos europeus, por portugueses principalmente, e eram levados a lugares diferentes. Aí perdiam a conexão com a família. E então, aqui no Brasil, alguns sacerdotes e sacerdotisas que tinham sido trazidos como escravizados, que tinham feito parte da diáspora, começaram a se organizar e se reunir para cultuar suas antigas crenças, né? Fazer seus rituais familiares. E assim, se uniram para formar famílias espirituais, já que não dava mais para ter famílias de sangue. Porque na maior parte da África, nas aldeias, nas tribos, as religiões eram familiares. Por exemplo, não havia um lugar na África para se cultuar todos os orixás. Nas áreas... Porque eu estou falando das áreas que cultuavam orixás, porque é uma multiplicidade e uma pluralidade tão grande, que é um continente, a África, que não dá para aqui, respondendo uma pergunta, falar de tudo. Mas aí falando de orixá. E aí o que é que acontece? Por exemplo, uma família cultuava algum, aí era algum. Mas ao chegar no Brasil, não havendo possibilidade de fazer mais essa formação familiar, uma coisa que eu acho fantástica dos africanos é que eles ressignificaram suas crenças e ritos para não perder, porque estava só na memória, eles não puderam trazer nada, né? Vinham inclusive sem roupa, imagine. Aí foram criadas as primeiras casas de culto aos orixás aqui no Brasil, onde eles recriaram o clima familiar para manter aquela conexão. E aí, numa casa só, se passou a cultuar vários, porque tinha fulano que na área dele era algum, cicrano que na área dele era Iemanjá, aí se juntou tudo num só lugar. E o sacerdote ou a sacerdotisa, na verdade, nasce como matriarcado, as religiões de matriz africana. O candomblé nasce como matriarcado, certo? E como eu sou candomblécista de origem queto, de língua iorubá, então é matriarcado ainda hoje. O que é que acontece? Aquela pessoa, aquela sacerdotisa, ela assumia a condição de mãe de todos aqueles ali. Aí mãe de santo foi uma expressão popular, uma expressão vulgar, que foi criada, e mais tarde pai de santo. Eles passaram a chamar orixá de santo pela ressignificação com os santos da Igreja Católica, porque eles encontraram muitos nichos de similaridade entre as crenças católicas e as crenças que no mundo iorubá eles tinham, porque as pessoas de candomblé de origem queto são monoteístas. E aí, se aqui eu tenho orixá, não, se aqui eu tenho Deus, vamos dizer que eu seja uma negra africana que esteja numa fazenda de açúcar, e aqui eu vejo o padre falar, e eu estou também indo, porque eles catequizavam os escravos também, né? Aí aqui eles têm Deus, eu também tenho, só que eu chamo de Olorum, Olodumare. Aí aqui eles têm uma corte celestial de anjos, de arcanjos, querubins e tal. Aqui a gente tem, eu me lembro que na minha família tinha, a negra africana pensa, né? Tinha os orixás Funfun, Oxalá e outros. E abaixo vinham os santos na hierarquia católica, e depois, aí do lado eu penso na minha crença lá na África, vinham os orixás, como Ogum, Oxóssi, Oxum, Iansã, Iemanjá. Aí depois é que vem o ser humano, e a gente também lá vem o ser humano. Então, se o ser humano pede a intercessão de Nossa Senhora diante de Deus, aí também a africana pede a intercessão de Iemanjá, de Exu, de Ogum diante de Deus. E assim, encontrar esses nichos de similaridade
E passaram a chamar os orixás de santo e cultuá-los como se fossem esses santos para poder sobreviver à crença. Foram inteligentíssimos, porque senão ela não existiria hoje. E uma pessoa branca como eu não faria parte, né? Porque teria morrido. E por isso pai e mãe de santo, porque é uma religião familiar. Aí vem a outra pergunta, de outra pessoa. Essa eu adorei, obrigada por terem feito. Eu gosto muito quando vem essas assim, bem fortes. Se espíritos não precisam de alimentos materiais, por que na Umbanda são oferecidos alimentos como farinha, animais e bebidas? Primeiro, nem todo o tipo de Umbanda oferece animais. O Candomblé oferece animais. A maior parte das umbandas que existem não oferece animais. Nem muito menos, na maior parte das vezes, comida. O Candomblé, ele oferece farinha, animais e, em raros casos, bebidas. O Candomblé é uma religião que tem sua base litúrgica nas religiões tradicionais africanas, no culto aos orixás, que tem mais de 10 mil anos de existência. Portanto, é uma religião sacrificial com ritos antiquíssimos que permanecem, ao contrário de algumas outras religiões, também tão antigas, que alguns ritos foram desaparecendo. Não falo do judaísmo, porque mantém os ritos, mas os cristãos não mantiveram os ritos antigos do judaísmo, eles não mantiveram. E o Candomblé mantém esses ritos. Se eu for para o Gênesis, para fazer uma comparação com algo que vocês possam conhecer, havia as oferendas. O sangue é para Deus, a carne é para quem oferece. Numa casa de Candomblé, quando se sacrifica um animal, a gente divide a carne com as pessoas. E geralmente a casa é numa periferia bem pobre. E às vezes aquela pessoa, ela come bem quando está no ilê, no axé, na casa de Candomblé. A comida é dividida. É compartilhada. Aquele animal é compartilhado. Alguém pode dizer, mas eu vi uma galinha preta na esquina. Estava inteirinha, não estava nada compartilhada. Junto com as bebidas, com não sei o quê. Alguém podia dizer isso aí. Vai encontrar várias vezes. E muitas vezes é apenas uma magia de transferência. Chega alguém, aí vamos dizer que o pastor não fosse pastor, mas chegasse numa casa de axé, destruída, arrasado. Alguém fez uma magia para tirar a vida dele, ele estava muito mal. E aí eu tenho que escolher ou a vida dele ou a do frango. Então eu transfiro aquele mal enquanto iniciada para aquele animal. Digo para ele, agradeço a ele por essa oportunidade que ele está dando de salvar a vida de Fábio. E rezo pela continuação dele enquanto ser criado por Deus mais na frente, como outro animal ou não sei como. E aí ele é respeitado, rezado, e há um sacerdote que vai sacrificá-lo sem dor, porque se doer não valeu. Aprende a sacrificar sem dor. E ali é oferecido. Não é, orixá não come, espírito não come, mas nós temos o prazer de oferecer o que nós temos de melhor. Às vezes é uma magia de transferência, como eu acabei de dizer. Mas às vezes é uma cabra ou um bode que se mata para a comunidade inteira ter carne para comer. E aí se oferece aquele banquete para o orixá, como os judeus antigos ofereciam os banquetes às ovelhas, por puro prazer de agradar a Deus, da forma como achava que deveria agradar. Cuja carne também era dividida, há muita similaridade, né? Aí aqui eu gostei muito da outra. Eu teria muitas coisas para falar sobre isso, mas aqui não daria tempo. Isso seria uma tarde só sobre animal, farinha e bebida. E por que são alimentados os vícios como bebida e cigarro? Bebida e cigarro são vícios porque vocês descontroladamente consomem. Porque se vocês não descontroladamente consumissem, não seriam vícios. Tudo que você consome tem controle sobre e para na hora que quer,
Se você toma 2 copos de cerveja e diz, não estou mais com vontade, é uma coisa. Mas se o outro toma 1, 2, 3, 10 e quer tomar todo dia, a bebida passa a ser dona dele, e não ele dono do consumo da bebida. Aí a bebida passa a ser um vício, aí o cigarro passa a ser um vício. Isso é uma questão de analisar. Espírito nenhum precisa nem de bebida, nem de cigarro. Os espíritos não são, quer dizer, espíritos entidades. Espírito que é obsessor vai querer fumar e beber através dos humanos. E muitas vezes os alcoólatras e viciados não são nem alcoólatras e viciados por outra coisa, são por influência espiritual, porque tem um obsessor ali, vai, bebe mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais. Mas num trabalho espiritual com entidades e guias, a bebida e o cigarro têm propósitos, porque na hora de resolver, uma vez a minha mãe de santo disse uma coisa incrível, fortíssima, mas incrível. Ela disse assim: nós, sacerdotes da religião de matriz africana, somos a escarradeira da humanidade, porque nós trabalhamos com uma espiritualidade muito pesada para que o mundo fique limpo, para que as pessoas possam estar bem organizadinhas nos lugares. Quando nenhum lugar mais dá jeito, se vai para casa de axé, para lá se dá jeito, é uma situação difícil. E aí a entidade bebe e fuma, mas é uma forma de trabalhar com os trevosos que estão ali ao redor de quem acabou de chegar. É uma forma de trabalho, como o Centro Espírita Kardecista tem a sua, como a igreja tem a sua, como a igreja evangélica, católica. É uma forma de trabalho, só que é uma forma de trabalho com seres extremamente pesados, e só alguém que conhece esse ser pesado, como um Exu, uma pombagira, um mestre, uma mestra, é que vai saber usar aquele álcool e aquele fumo. Por exemplo, quando uma pombagira chega num terreiro de Jurema, dá aquela gargalhada estrondosa, ai, todo mundo se arrepia. É para afugentar as energias maléficas. Os obsessores têm pavor da risada de uma pombagira. Quando um rapaz, quando está dormindo, por práticas dessa vida desenfreada da juventude, vai, durante o sono, para uma região umbralina, pintar e bordar, e a mãe clama pela vida do filho, não sabe nem que ele está lá no umbral durante a noite, mas pede a Deus todo dia. Quem vocês acham que o Senhor da vida manda ir lá no umbral resgatar durante a noite, para tirar dali, para ele não acordar destruído? Serão os seres angélicos? Não, é a pombagira mesmo, gente. É o Exu. Porque tudo que Deus permite é perfeito. Inclusive o trabalho deles, que é extremamente necessário. A gente não circularia pelas ruas de Campina Grande ou João Pessoa se elas estivessem repletas de lixo. Nós não aguentaríamos o mau cheiro. Então eles são os que limpam a nossa sujeira energética. Por isso que eles são tão importantes e Deus ama tanto a eles. Para que os outros possam dar grandes comunicações nas mesas espíritas, é preciso que tenham as damas da noite, os senhores da noite, para limpar a porcaria que a gente joga para o universo, todos os dias. Espero ter respondido. Tem aqui 2 perguntas que eu gostaria de uma é para mim, outra é para o pastor. Primeiro eu queria justificar a ausência do Álvaro, que não voltou, né? Então, acho que todo mundo está perguntando por que o Álvaro não voltou. Ele está bem, graças a Deus. Mas é que ele foi fazer uma palestra em Guarabira, vieram buscar ele, e ele nessa segunda parte ele teve que se ausentar para fazer uma palestra aqui na cidade de Guarabira, né? Que não é tão próximo não, mas ele já deve estar lá fazendo a sua palestra. A pergunta aqui é uma pergunta interessante, porque é uma pergunta, eu até gostaria que o Marcos tivesse aí, o Marco Lima, Cátia, ele saiu, né? Ah, sim. Tá bom, mas aqui é o seguinte, Marcos sempre servindo, né? No livro dos Espíritos é respondido que o sexo não importa, e sim a missão a que o Espírito vem cumprir. Não é bem assim. No livro dos Espíritos não está escrito isso, não.
O sexo é importante. Agora, como a doutrina espírita, dentro dos seus pilares e do seu suporte, ela adotou a reencarnação como um dos pilares, quando eu falo adotou, é porque Kardec não criou reencarnação. A reencarnação está no judaísmo, está no sufismo do Islã, está no shintoísmo, está no budismo, está em todas as religiões orientais, no Seixanoe e etc. Então, nas religiões matrizes africanas. Então, Kardec adotou pela lógica que representa a reencarnação. Então, quando a gente entende a reencarnação, o sexo passa a ser secundário, não é que é importante. Porque como o espírito muda de corpos, de situações, de família, então o sexo pode vir, ele pode vir como homem ou como mulher. A missão espiritual dele é que pode ser uma coisa ou outra, que ele vai realizar melhor como homem ou melhor como mulher. Então o sexo é importante. Emmanuel, inclusive, diz na sua obra Vida e Sexo, que ninguém brinca impunemente com as sagradas energias do sexo. Então o sexo é importantíssimo, sobretudo para nós espíritas que entendemos a reencarnação. Não é questão de aceitar, que aceitando ou não aceitando, todo mundo vai reencarnar do mesmo jeito. Então é uma bobagem dizer eu não acredito, porque tem muita gente que pode dizer que não acredita que o sol vai nascer amanhã, mas ele vai nascer lindo e maravilhoso. Então diante desse prisma, Emmanuel disse que o sexo não é para haver proibição, mas é educação e emprego digno. E é isso que a doutrina espírita defende. Mas a pergunta ainda diz assim: nesse sentido, seria a homossexualidade uma missão do espírito aqui na Terra? Porque ainda existe esse preconceito de algumas pessoas da doutrina espírita. Boa pergunta, porque o preconceito é de algumas pessoas da doutrina espírita, não é da doutrina espírita. A doutrina espírita entende muito bem, como doutrina reencarnacionista, que se você errou ontem, tropeçou ontem, você vem reajustar hoje. Não é punição, é colheita. E a doutrina espírita, os espíritos nos orientam a amparar, não é acusar. É ajudar a pessoa a soerguer-se. Porque quem está numa dificuldade dessa questão de gênero, ela precisa de apoio, não de crítica. Eu tive amigos, pessoas que eu convivi com elas, e tenho ainda hoje homossexuais, pessoas de todas as situações de gênero na sua existência. Eu as respeito e as trato com todo carinho, porque eu sei que elas estão em processo evolutivo. É um momento em que a pessoa precisa de amparo, não de crítica ou condenação. E o Espiritismo entende isso muito bem, porque a homossexualidade de hoje, o homossexual, ou qualquer uma que nós chamamos de situações transitórias, porque a Casa Espírita respeita, porque entende o porquê dessas situações. Quem está numa situação dessa, precisa ser acolhida e amparada. Não é como diz André Luiz, acicatada ou estimulada, não. Amparar, auxiliar a pessoa que está passando por esse processo, com respeito, sem crítica. Porque muitas pessoas que passam por essa situação sofrem muito preconceito, às vezes na própria casa, que a própria família não respeita aquela situação, e ninguém o é porque quer, é porque está colhendo o abuso que plantou ontem como homem ou como mulher. Então vem para o reajuste, não é para uma punição, não, porque ninguém reencarna para sofrer. É outro preconceito, outro desconhecimento que a gente tem. A gente reencarna para crescer, para evoluir, porque a evolução é um processo natural da própria lei divina. A gente cresce e evolui. A lei do progresso é uma lei universal. Goste ou não goste, se você for analisar como um rei tomava banho na Idade Média e como a gente toma banho hoje. Precisava de 4 ou 5, uma lata, outro para despejar na cabeça. Era um sofrimento para tomar um banho. A gente hoje abre uma torneira ali e tem o melhor banho em qualquer casa, mesmo que seja pobre, mas tem um bom chuveiro para tomar um banho. Progresso material. Assim também nós estamos em progresso, porque a Terra é um planeta de expiação e de provas. Então, se você encontrar algum espírita condenando ou tendo preconceito com a homossexualidade, é escolha pessoal, porque a doutrina não ensina isso. Ensina o amparo, o acolhimento e auxiliar a pessoa a crescer. Não é como disse o pastor
Vanduza, curar, afastar a homossexualidade da pessoa. Não é por aí que se resolve. Por isso que vem o choque. Porque muitas pessoas, você escuta muitas pessoas dizendo assim: eu nasci homem, mas eu não me sinto homem diante do espelho, eu me sinto mulher. Por quê? A marca do passado dele como mulher foi tão forte que pelo abuso, pelo uso inadequado, ele transferiu-se agora para um novo corpo, com um corpo masculino, mas com a cabeça feminina. Porque marcou muito o desastre, a dificuldade do passado. Então, qualquer um de nós deve amparar essas pessoas, porque ninguém é porque escolheu ser, mas porque está colhendo um processo de reajuste, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente precisa mais de solidariedade com esses irmãos do que de críticas. Essa é a minha observação. Pode. Deixa eu passar aqui o Hugo, que é uma observação. Nós temos um costume judaico que na leitura da Torá precisa ter 10 homens presentes de maior idade para poder fazer a abertura, o minyan, para poder fazer a abertura da Torá e todos lerem. E aí certa vez tinha um dos membros da nossa sinagoga que é homossexual, e teve um zum lá de algumas pessoas ficarem chateadas porque ele subiu, fez ali a Torá, subiu a Torá para a leitura. E aí ao final, quando terminou, o pessoal deixou ele embora e vieram conversar comigo. Hugo, você sabendo que fulano é homossexual, você permitiu que ele subisse a Torá para a leitura da Torá? Eu disse sim. Por quê? Primeiro, nada impurifica a Torá. Segundo, ele veio aqui cumprir uma das maiores ordenações, que é abrir a Torá para que toda a comunidade possa receber a palavra e se conectar com o Eterno. Mesmo na condição dele homossexual, da escolha pessoal dele. E muito pior é você, meu irmão, que tem o Lachonará, que é a maledicência, a língua má, que você está contaminando não só a você mesmo e a sua alma, como você também está fazendo com que outras pessoas pensem igual a você. Então, muito mais do que a gente está buscando o erro no outro, a gente deveria encontrar o erro em nós. Então, a questão de fórum, tudo que é aquilo que é de fórum íntimo, que só você deve e merece prestar conta com o Eterno, é que você tem que fazer. Todo o restante tem que ser permitido e respeitado em sociedade, não é isso? Essa é para o pastor Fábio. Pastor, por que os evangélicos gritam tanto dos cultos? Eu estou só fazendo a pergunta, viu, pessoal? Então, não fui eu que fiz, não. Só estou lendo, né? Onde o próprio Jesus Cristo falou: entra no teu quarto e ora em silêncio. Por que os gritos? Então, gente, alguém aqui se apresentou como presbiteriano. Então ela sabe o que eu vou falar agora, e se não é do conhecimento de vocês, é do conhecimento dela. A igreja protestante, evangélica, ela se divide. Os protestantes históricos, reformados, não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Eles acreditam de outra forma. Quando um cristão chega à compreensão do Evangelho de Cristo, é o Espírito que ilumina, e não tem evidências de fenômeno espiritual. A isso é a igreja reformada, uma igreja presbiteriana, né? Os luteranos e anglicanos. Agora, a igreja evangélica, pentecostal e neopentecostal tem outra forma teológica
de entender esse fenômeno. Aí é onde entra a similaridade com o candomblé, com Umbanda. Porque essa manifestação da presença, né, do Espírito de Deus faz com que essas pessoas, alguns gritem, outros, aleluia, glória a Deus. Eu mesmo fico muito incomodado quando eu estou ministrando, eu não gosto. É sério, eu não gosto, que fica um barulho tremendo, né? Eu espero parar, que às vezes eu sou convidado, pastor, o Celestino. Aí fica aquela gritaria, né? E eu fico assim, pensando, Senhor, tem misericórdia desse povo, que foi essa histeria coletiva. Tá vendo? Eu mesmo oro comigo mesmo, né? Eu não vejo Jesus pulando, né? Igual a um animal. Eu fui para o convidado, eu fui convidado para o sul da Bahia, Ilhéus, para fazer uma conferência em uma determinada denominação. Aí um pastor pentecostal, né, me conhecendo, falaram de mim. Aí ele disse, eu vou levar você em uma vigília. Sim. Aonde é? Na beira da praia. Legal. Vai ter uma sopa. Legal. Quando eu entro nesse ambiente, um irmão, né, de terno e gravata, olha para mim e diz, hoje é a noite do fogo. Eu digo, pronto. E agora você consumir todo mundo? Noite do fogo? É a interpretação simbólica que é o Espírito de Deus. Eu tenho dificuldade de entender como fogo. Que fogo consome, né? Tudo bem. Eu me ajoelho, pego minha cadeira e saio lá para debaixo dos pés de coco. Fico bem distante, que eu gosto de orar bem distante mesmo, sem para ninguém ouvir minha voz, fico em silêncio. Mas eu fico em horas de silêncio, só ouvindo. Quando eu abro os olhos, eu vejo aquela roda, parecendo uma ciranda. Todo mundo na mão. E as irmãs com aquela saia, né, redoadas, são baianas, não pode ser. Isso, eram baianas. Aí fazia aquele... O irmão com o terno parecia, rodava. Ele rodava e eu digo, Jesus, o que é aquilo? Senhor, eu não vejo o apóstolo Paulo pulando e rodando daquele jeito. Então eu também fico chocado. Não é só você não. É isso. Ordem e decência. É o emotivo. Temos que ter cuidado. A Escritura manda a gente provar os espíritos. João, eu não aceito qualquer coisa, principalmente gritaria, histerismo. E os autistas vão gostar desse barulho? Não, mas o movimento pentecostal em Atos dos Apóstolos. Calma. Isso aí não é uma regra. Eu creio no Espírito de Deus. Eu creio, sim. Eu aprendi a doutrinar a minha própria vida, a minha própria emoção. Eu andei em redutos que acredito ser de mediunidade no meio do Evangelho. Sim. Tenho os dons? Sim, tenho. Ando no meio dos, que é a minha linha, que é histórica, e não aceita. Então, por eles não aceitar, eu também não... Tem coisas que eu vejo e não falo, porque eu sei qual é a linha de pensamento dos meus irmãos. No entanto, esse movimento, esse barulho que você escuta, é uma forma que eles precisam evoluir, como glorificar a Deus, falar em línguas estranhas, ou língua dos anjos. Não dá tempo, isso aqui era um seminário que a gente tinha que passar sobre isso, né? E de várias vertentes também. A gente não pode dizer que é uma... Calma, né? Porque uns acreditam na contemporaneidade desses dons, outros não. Eu trabalhei com pastores que não acreditam de maneira nenhuma. Diz que é feitiçaria evangélica. Ele disse no púlpito, isso é uma feitiçaria evangélica, pastor Fábio. Eu digo, ele vai logo se dirigir para mim, que faço parte do diálogo interreligioso. Eu digo, quase dizer que o senhor é médio único, né? O senhor tem a mediunidade, mas é a falta de conhecimento, né? Essa emoção toda
daquelas pessoas, né? Dar o destempero. Eu já vi gente voar por cima da cadeira. Voar mesmo. Eu digo, pronto, e agora? Não, ele pulou de uma cadeira para outra, se arrebentou, meu Deus. Voou. Ele se jogou. Como que fosse uma ação espiritual. Então, esse barulho, esse movimento, é mais uma forma que eles precisam entender de que o Espírito de Deus não faz essa desordem. O apóstolo Paulo, ele traz esse fato doutrinário nos Coríntios, na carta aos Coríntios, que a carta dos Coríntios, você vê que era uma igreja que tinha dons e estava uma coisa bem escabrosa. Para fechar, eu gostaria de explicar o seguinte: eu acredito nos dons, mas acredito também não só nos dons, mas no caráter. Dons sem caráter não existe. Eu queria fazer só uma observação de Vanusa para nós encerrarmos, que eu já recebi ali. É assim, o anjo da guarda. O senhor fez a comparação, mas a gente não pula e grita daquele jeito, não. É outra coisa. E assim, quem tem visão mediúnica, eu já fui para um trabalho bem bonito, evangélico, numa igreja Betel, a convite, né, de umas amigas, e eu claramente vi os caboclos pulando. Quando a mulher recebeu o Espírito Santo, o caboclo estava lá do lado dela com mais de 1000, e eu vou ficar calada, eu vou dizer um negócio desse. Eles não entendem, né? Tem coisa que é melhor a gente ficar calado. Mas eles estavam lá claramente trabalhando, porque eles vão precisar trabalhar. Médium, olhe, a espiritualidade precisa de nós médios. Mediunidade é uma questão biológica. Não é religião X ou Y que vai lhe dar desenvolvimento mediúnico, não. Há religiões que tratam a mediunidade de uma forma muito séria, como o kardecismo, por exemplo, a Umbanda. Então, talvez eles pulem e gritem tanto porque não houve educação mediúnica, porque não se aceita a mediunidade e, portanto, não se trabalha ela. Ao não se educar mediunicamente, aquela energia vem e você estoura em grito, em pulo, mas se tivesse sendo trabalhado o estudo mediúnico, a pessoa reagiria diferente. É isso. Pessoal, eu não sei dizer da alegria, da emoção, da felicidade de ter passado essa tarde com vocês. Se o tempo voou, vocês notem que realmente há uma carência de atividades como essa em nossos encontros espíritas, uma vez que o espiritismo tem esse papel e essa disponibilidade de abrir os braços e abraçar toda e qualquer crença, porque vê o ser humano como um ser que está em evolução para Deus. E o espírita de hoje pode ter sido o pastor de ontem, vai ser o bandista de amanhã, e assim sucessivamente, porque a reencarnação dá essa condição, porque a evolução do espírito ainda precisa passar por determinadas experiências. Então todos nós aqui, um dia já fomos espíritos, ou seremos, né? Os que não forem serão. Eu até brincava com os pastores: não neguem a reencarnação, porque mesmo não acreditando, vocês vão reencarnar. Eles ficavam danados comigo. E eu ainda dizia: olha, quanto menos acreditar, mais vem numa casa espírita. Ela é testemunha. Quando eu saía da aula, era uma revolução danada por conta disso, porque as pessoas querem impor o seu ponto de vista, e aqui nós não estamos querendo isso. E na verdade nós tivemos uma tarde de comunhão ou comunhão, que eu espero que se repita, e aqueles que participaram, vocês são instrumento de divulgarem e entenderem que as diferenças existem, mas isso não impede que a gente se ame e se respeite. Muito obrigado, Jesus abençoe, e até uma próxima oportunidade. Chegamos a um ponto decisivo da humanidade. Não é o fim da fé. É o fim da infantilização espiritual. Deus não precisa de templos para existir. Espíritos não evoluem por medo do castigo, mas por amor ao bem. E ninguém cresce espiritualmente sem consciência, responsabilidade e caridade real. A verdadeira espiritualidade não grita. Não ameaça. Não impõe. Ela transforma silenciosamente o caráter. Ela se revela nas atitudes diárias. No respeito ao diferente. No acolhimento.
No esforço sincero de ser melhor hoje do que ontem. Religiões podem acabar. Estruturas podem ruir. Mas a lei divina continua operando dentro de cada consciência. E ninguém foge da própria evolução. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que esteja confuso ou em busca de sentido. Deixe nos comentários o que ficou em você. E se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente nessa jornada de despertar espiritual.